Há cerca de 4 meses está legalizada no país uma nova modalidade de empréstimos realizadas por e entre cidadãos comuns, com juros e sem a regulação direta do Banco Central. São as chamadas empresas simples de crédito, ou ESC, que visam estimular a movimentação econômica, especialmente dos pequenos empreendedores. Com a gente, o especialista em investimentos, Fabiano Garcia de Borba, que nos explica as vantagens deste modelo de empréstimo e como não cair em armadilhas financeiras usando esse recurso extra. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, manda para a gente por mensagem de texto 99588-2374. Fabiano, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, como vai? Bom, para a gente começar, a criação do modelo de empresa simples de crédito, ESC, faz parte da Lei Complementar 167/19. Podemos dizer que os micro e pequenos empresários seriam o principal público-alvo desse tipo de medida, desse tipo de negócio. Que tipo de dificuldades eles costumam ter para obter empréstimo junto a um banco tradicional, por exemplo? Com certeza. Boa noite. Realmente o foco é para esse micro e pequeno empresário, né? A maior dificuldade que esse público ele hoje encontra é, na verdade, porque no grande banco, quem faz essa análise do crédito é um sistema, é um robô, né? E aí ali é o credit score dele que está na tela. Então, se ele teve no passado um histórico que não é tão favorável assim, muitas vezes hoje ele tem até a capacidade de pagar a parcela, né, dentro do empréstimo que ele precisa naquele momento, mas muitas vezes ele não tem essa aprovação do crédito. Sim. Né? Ou se ele tem, a taxa de juros é realmente muito abusiva, né? Então essa seria uma das grandes armadilhas hoje do pequeno, né, e médio aí, empreendedor. Bom, no Brasil, de uma maneira geral, o empreendedor encontra mais dificuldades que em outros países para obter recursos para expandir o seu negócio. É importante que o micro e o pequeno empresário seja estimulado a crescer. E por que a gente tem que pensar nisso, né? Porque eu fico pensando, bom, mas ele é microempresário, de repente ele não quer crescer, ele quer manter a empresa naquele tamanho. Por que a gente tem que entender essas linhas de créditos? Por que é tão fundamental para o micro e pequeno empresário? A gente vive, na verdade, numa economia com forte oscilação, né? A gente vai falar provavelmente sobre a taxa Selic, e a gente percebe uma taxa aí que há 5 anos atrás a gente estava no patamar de 13%, 14% ao ano, e agora a gente já fala em reunião do Copom baixar para 5,75, 5,5. Né? Essa oscilação, na verdade, ela acaba pregando algumas peças para esse empresário, muitas vezes porque o momento onde ele precisa do crédito, essa taxa realmente está muito elevada. Sim. Né? Em outros países, essa facilidade de conseguir um crédito e ter uma noção do custo do dinheiro é mais fácil, porque não existe uma oscilação tão grande, né? De pegar países aí, alguns países europeus, os próprios Estados Unidos, a taxa de juros ela é muito linear, a oscilação dela é muito baixa, então fica mais fácil, né, de saber a capacidade de pagar um crédito ou não. Sim. E a questão do microempreendedor crescer ou não é muito relacionada a essa consequência de como ele vai manter o negócio dele em momentos de crise. A gente acaba tendo, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, uma forte debandada nos períodos ali de dezembro a fevereiro, e a gente sabe que o comércio sofre muito nesse período. Sim. Então, nesse período, normalmente se precisa de um capital de giro. Se você vai até um banco, realmente os juros ele acaba sendo muito abusivo, dependendo da época, né, de como está a taxa Selic. Então, ainda mais pelo que me consta, se tu for no desespero. Exatamente. Fica uma negociação muito mais difícil. Exatamente. Não só bancos, mas você vai até uma financeira muitas vezes e aquele desespero você acaba achando que é aquela última, né, chance que você tem para quitar as dívidas e acaba entrando numa dívida ainda muito maior. Bom, chegou o momento da gente falar, tu antecipaste muito bem, a gente vai falar sobre a taxa Selic, né? Há uma reunião bem próxima, a expectativa é entre 0,25 até 0,50, uma expectativa otimista, né? Ter esse tipo de modalidade de empréstimo, dá para imaginar que com os juros mais baixos, isso pode estimular algum tipo de concorrência com os bancos, que os bancos criem novos produtos com linhas de crédito para pequeno e médio empresário ou microempresário com juros mais acessíveis. Um novo produto, esse modelo prevê que qualquer pessoa física... Agora, vamos começar por aí, porque depois eu quero entender o outro lado. Claro. Quem vão ser essas pessoas que vão emprestar esse dinheiro? Mas primeiro, nesse lado, dá para a gente imaginar que isso pode alterar um pouco o mercado financeiro junto aos bancos nas linhas de crédito?
Eu não vejo uma alteração forte para os bancos, mas eu vejo uma facilidade maior para o micro e pequeno empresário. Sim. Tá? Eu não vejo que isso vai tirar uma grande fatia dos bancos, até porque a modalidade ela é bem restrita com relação à forma como esses empréstimos vão ser realizados, né? Eles têm, por exemplo, um empresário que decida tirar o seu dinheiro da poupança, por exemplo, que hoje está dando lá, né, em torno de 0,35, 0,37 ao mês, e ele resolve emprestar esse recurso, ele não vai poder emprestar mais do que ele tem capacidade. Se ele tem 500 mil reais, ele só vai poder emprestar 500 mil reais. E o banco, a gente sabe que a capacidade de empréstimo ela é muito maior, né? Então, na verdade, ele vai chegar a um público que hoje não está tendo acesso a esse empréstimo ou quando tem, paga uma taxa muito abusiva, né? E com relação à Selic, que tu comentaste bem, a gente tem a reunião e a estimativa é de queda, né? Já não é mais tão interessante manter o dinheiro aplicado no banco. Muitas vezes, né, uma taxa de CDB aí pagando 80%, 90% de CDI. A gente já falou sobre esse assunto de investimentos sobre o nosso escritório, mas talvez essa seja uma alternativa para aquele cliente que queira diversificar seus investimentos e buscar apoiar outros empreendedores, né, através dessa modalidade de empresa. Tendo uma rentabilidade melhor. Exatamente, tendo uma rentabilidade maior. Agora, quem pode, né, neste modelo, prever que qualquer pessoa física pode se habilitar para ser uma ESC? Isso, como a gente já está falando, é uma oportunidade de negócio para o cidadão comum? Com certeza. E, bom, quem queira se habilitar pode também ser uma possibilidade. Vamos tentar entender agora o seguinte. Essas pessoas... Essa pergunta não está aqui, tá? Mas eu informalmente fala. Já há muito tempo atrás se falava muito sobre agiotagem. Claro. Né? Esse tipo de pessoa agora que pode entrar nesse negócio, como é que a gente pode separar aquele que realmente está entrando no mercado para emprestar de forma correta, evitar tipo de fraudes também? Como é que essa pessoa pode se blindar das duas formas? Tanto quem retira o empréstimo e vai ter todo o processo de pagamento das suas parcelas, enfim, de maneira justa e equilibrada, e aquele que está emprestando, evitar tipo de fraude, alguém malandro que venha, tome o dinheiro e suma. Claro. Na verdade, a lei, ela não vem, por exemplo, para, vamos dizer, o Fabiano resolve abrir lá no centro de Canoas, alugou uma loja, uma sala comercial ali, e ele começa a fazer empréstimo para todo mundo que aparece. Não é para agir como uma financeira, tá? Se for nessa modalidade, possivelmente, tu vai sofrer algum tipo de fraude, porque, assim como nos bancos, que tem sistemas, né, tem todo um back-office preparado para fugir das fraudes, acaba sofrendo. Um documento falso, né, burlando uma receita mensal que não existe através de um balanço falso. Então, realmente iria complicar muito. A ideia realmente é para dentro do teu município. Tu é dono de um posto de gasolina, tu tem um conhecimento de quem é o dono da padaria, o cara que tem lá um salão de beleza, e ele quer expandir o negócio dele. Então, ele vai emprestar para essa pessoa que ele conhece o histórico, que muitas vezes ele conhece até a família dela. Não é para ser algo tão, vamos dizer assim, como uma venda para o mercado aberto. Teoricamente, é para trabalhar muito próximo de um modelo de cooperativa. Entendi. Né? Agora, existe algum instrumento que possa, ou vai existir algum instrumento que possa dar algum tipo de segurança para essas partes que vão estar envolvidas? Realmente, assim, o objetivo foi bem deixar assim, sem burocracia alguma. Né? Então, isso acaba abrindo realmente brecha para esse tipo de situação. Tá? Quem for contratar o empréstimo, ele tem que estar atento às cláusulas que vão estar no contrato. Tá? E quem abre essa empresa, ele tem que ter, sim, uma empresa aberta junto à junta comercial. Ele tem que ter o suporte de um contador especialista no assunto, porque tem informações que ele precisa levar até a Receita Federal. Então, isso não vai estar no limbo, como a gente costuma falar. Isso vai estar sendo controlado. Né? Se o Fabiano declarou que ele tem 200 mil reais, como que ele emprestou 500 mil esse ano? Pois é. Né? Então, não pode existir lá um volume de contratos que ultrapassem o meu capital próprio. Então, para que eu não comece, por exemplo, a pegar... eu sou um grande empreendedor, começo a pegar dinheiro no banco com uma taxa e empresto por outra. Acho que aí sim iria muito para esse lado da agiotagem, né? Sim, claro. Que a gente sabe que acontece muito. Bom, para finalizar, tu já deste algumas dicas, mas vamos fechar com elas. Vamos repetir, se for o caso, para quem quer emprestar e para quem quer tomar empréstimo nessa nova modalidade da ESC. O que as pessoas têm que estar atentas num primeiro momento? É estar consciente de que se você for emprestar esse dinheiro que você tem hoje aplicado num banco, você não vai ter uma garantia, né, 100% segura, como você tem algumas modalidades de investimentos que a gente sabe aí, fundo garantidor, né, tudo mais, cobre CDB, LCI e LCA, você tem o risco.
Dentro das cláusulas do contrato, você pode, inclusive, colocar bens como garantia, mas a gente sabe que no Brasil isso demanda um tempo até que você, por exemplo, colocou o veículo como garantia. Essa pessoa, né, se tornou inadimplente. Você sabe que para pegar esse veículo não vai ser realmente algo para 1, 2 meses, 3 meses. Você vai ter esse tempo aí de risco que você não vai estar recebendo os juros, né? E para quem vai pegar, realmente não cair na facilidade de pegar um recurso, muitas vezes através da empresa, e utilizar isso como capital próprio. As pessoas misturam muito a pessoa física com a jurídica. Né? Eu tenho lá minha mercearia. Tá tudo bem, tudo certo, mas eu tô a fim de trocar de carro. Eu vou usar essa linha de crédito para comprar um veículo. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou desestruturando o balanço da minha empresa? E a gente sabe que eu acho que provavelmente seja um dos maiores problemas que a gente encontre nos micros e pequenos empreendedores. Separar o que é faturamento, receita e prolabore. Muitas vezes não sabe o seu custo, né? Ela vende lá, faz bolos maravilhosos, mas ela não coloca o custo que ela vai ao mercado com o carro, com o táxi, com o Uber, ela não contabiliza e acaba se perdendo. Bom, eu quero agradecer a presença do Fabiano Garcia de Borba, especialista em investimentos. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado por nos dar a luz aí sobre esse assunto, essa novidade no mercado financeiro e da economia do Brasil. Obrigado, agradeço o convite aí. É sempre um prazer estar com vocês. Seja sempre bem-vindo.